Edinaldo José Silva do Nascimento foi autor de homicídio contra Terezinha Almeida. A motivação do crime foi porque o réu não aceitava o término do relacionamento, que durou cerca de 3 anos. A versão apresentada pelo acusado é a de que a Terezinha estava envolvida em outro relacionamento, o que lhe causava problemas de depressão, e por isso o filho teria cometido o crime. Acontece que o filho do acusado morreu durante um assalto em Goiânia, após troca de tiros com a polícia. A vítima estava a caminho do trabalho, sendo abordado pelo acusado que estava na garupa de uma motocicleta conduzida pelo filho Diego e foi alvejada por vários disparos. Vamos à leitura da denúncia. Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito da 2ª Vara da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém. Denúncia. O representante do Ministério Público vem, por intermédio da 4ª Promotoria de Justiça de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, consubstanciado nos autos do inquérito policial em anexo, à presença de Vossa Excelência, oferecer denúncia em desfavor de Edinaldo José Silva do Nascimento, vulgo Didi, qualificado às folhas 20 e 49 dos autos, residente e domiciliado à Rua José Machado, número 46, entre passagens Santa Maria e Santa Rosa, bairro do Bengui, Belém, Pará, e Diego Silva, filho de Edinaldo, consoante as alegações de fato e de direito a seguir aduzidas. 1. Dos fatos. Depreende-se da peça inquisitória anexa que no dia 28 de maio de 2014, por volta das 6h30, os denunciados Edinaldo José Silva do Nascimento e Diego Silva, o primeiro denunciado utilizando uma arma de fogo em plena via pública e por motivo fútil e sem proporcionar qualquer chance de defesa, efetuou vários tiros contra sua ex-companheira, Terezinha Almeida da Silva, que não resistiu aos ferimentos e foi a óbito no local do fato e em decorrência da ação do acusado, sendo que Edinaldo contou com a ajuda do segundo denunciado, seu filho Diego, que o levou de carona em sua motocicleta para cometer o crime. Extrai-se ainda da peça inquisitiva que a vítima conviveu em união estável com o denunciado por aproximadamente 8 anos e não possuía filhos com ele, e que o mesmo sempre foi muito ciumento, machista e teve diversos problemas de relacionamento com as ex-companheiras e com seus familiares. Segundo o depoimento das testemunhas, no dia do crime, Edinaldo abordou a vítima em via pública, mais precisamente na estrada da loja Yamada, esquina com a rua São Miguel, no bairro do Bengui, quando a mesma estava se dirigindo para o seu local de trabalho. Relataram que Edinaldo estava de carona em uma motocicleta dirigida por Diego, segundo o denunciado, e que Edinaldo, ao avistar a vítima, desceu da moto e, sem lhe proporcionar qualquer chance de defesa, desferiu tiros na mesma, que imediatamente caiu ao chão e veio a óbito no local. A testemunha Edvagner Almeida da Silva, perante a autoridade policial, folhas 13 dos autos, confirma a participação de Diego no seguinte trecho de seu depoimento. Conclui-se ainda que o Edinaldo nutria um ciúme doentio da vítima e o relacionamento deles era bastante conturbado, sendo o ciúme o motivo fútil que levou o denunciado a ceifar a vida da vítima. Foi juntado aos autos o laudo pericial de levantamento do local com cadáver, folhas 54, 72.
do direito. Da leitura dos fatos narrados, conclui-se que Edinaldo José Silva do Nascimento e Diego Silva praticaram o crime de homicídio duplamente qualificado, previsto no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 2º e 4º, cumulado com o artigo 29, todos do Código Penal Brasileiro, posto que o crime foi cometido por motivo fútil e sem dar a mínima chance de defesa à vítima. Ademais, como o crime foi cometido com violência contra a mulher, deverá ser aplicada a agravante contida no artigo 61, inciso 2º, a linha F do Código Penal Brasileiro, combinado com o artigo 7, inciso 1º da Lei 11.340/2006, Lei Maria da Penha. Do pedido, ante o exposto, e mais o que dos autos consta, requer este órgão ministerial se digne Vossa Excelência em 1. Receber a presente denúncia e determinar a citação dos denunciados para, querendo apresentar em sua defesa. 2. Determinar a juntada aos autos da certidão de antecedentes criminais e de primariedade dos denunciados. 3. Designar dia e hora para audiência de instrução em que este parquê protesta pela produção de todos os meios de prova em direito admitidas, em especial a oitiva das testemunhas abaixo arroladas. 4. Ao final da primeira etapa do rito escalonado, pronunciar os denunciados para o fim de submetê-los a julgamento pelo tribunal do júri e, consequentemente, condená-los. 5. Cientificar este órgão ministerial de todos os demais atos do Senhor Ed Wagner, o senhor foi arrolado neste processo. Trata-se de uma ação penal de homicídio, em que o Tribunal do Júri se reúne no dia de hoje para julgar o réu aqui presente, Edinaldo Nascimento, e nesta ação penal tem como vítima Terezinha Almeida da Silva. Eu pergunto para o senhor, existe relação de parentesco entre o senhor e a vítima? Se existe, a vítima era o que do senhor? Sim, existe, é minha mãe. Certo, filho da vítima, né? Sim. Então, em face do afirmado, deixa de prestar o compromisso legal. Consta dos autos que, em decorrência deste fato praticado contra a mãe do senhor, o senhor chegou a prestar declarações tanto na polícia quanto aqui, me parece, no Fórum Criminal, é isso? Sim. Muito bem, então, em face da confirmação, eu passo a palavra às partes, pela ordem à acusação. Doutor Rui Barbosa, Vossa Excelência tem a palavra. Cumprimentando a todos. Ed Wagner, bom dia. Bom dia. Bom, você era filho de dona Terezinha Almeida da Silva. Sim. Vítima neste processo. Ao que observei no processo, você não assistiu o fato. Sim. O senhor estava na sua casa. Isso. Quando alguém bateu na porta comunicando-lhe do fato. Isso. O senhor então foi até o local de ocorrência. Sim. Primeiro, por quanto tempo a sua mãe conviveu com o réu aqui presente? Mais de 5 anos. Mais de 5 Sim. anos. Morava onde? Ele morava em cima. Onde eu moro é casa de 2 cômodos. Ele morava em cima e eu morava embaixo. O senhor morava embaixo e eles na parte de cima. Sim. Tá. Como era o relacionamento deles? Bastante conturbado. No começo, sabe que no começo foi uma maravilha, mas depois cansei de presenciar várias brigas deles lá em cima, inclusive eu acabei assim chamando eles a atenção. O senhor sabe o motivo dessas brigas? Não, geralmente eles brigavam, eu perguntava, a mamãe não falava muitas coisas para mim porque ela achava que eu ia tomar uma certa providência, né? Sim. Então muitas coisas a minha mãe escondia de mim. Pois não. Aí só que a minha esposa acabava me falando as coisas. Aí chegava com a mamãe e perguntava, mas era ciúme. Mamãe não podia trabalhar, mamãe não podia fazer aquilo. Certo. Mas chegou a essas... Isso era discussão ou chegou a haver agressão física? Olha, agressão física eu nunca providenciei, porque também se eu tivesse visto, eu acho que não sei o que seria... Sei o que teria acontecido. Mas certo. Eu cansei de chegar a brigar com... Inclusive, uma semana antes do fato, foi quando a minha mãe chegou e me disse, olha, o Paulo está me ameaçando e me bateu.
Aí eu disse, mas como? Isso foi no domingo, uma semana, um dia antes de acontecer. Aí eu peguei e falei assim mesmo, ele está indo aí. Nesse momento ela já estava se escondendo já. Sim. Só que ele sempre prometeu, se não fosse pegar ela, ia pegar um dos filhos. Tá bom, aí foi quando o telefone dela tocou, e eu atendi o telefone dela, e foi quando eu acabei falando umas coisas para ele. E, rapaz, tá batendo na minha mãe, tá ficando doido, é? Tá ameaçando a mamãe, rapaz. Olha, eu não te quero mais aqui na frente de casa. Isso foi num domingo. Numa segunda, não me lembro bem não, mas foi um dia antes de acontecer o fato ocorrido. Certo. Aí você está falando de uma situação de ameaça. Há um momento no processo, não me recordo se é você quem relata isso ou se é tua esposa, em que ela não mais aceitou o relacionamento. Houve um momento de separação. Ocorreu isso? Sim, ocorreu várias vezes. E, estando separados, ele continuou indo atrás dela. Sim, foi Isso procede? Sim, foi por causa disso que ela, nesse dia que ela me ligou dizendo que tinha batido nela, ela não estava em casa. Ela Sim. não tinha ficado na casa de uma colega dela, porque ela estava com medo de ir para casa, que ele já estava andando atrás dela. Certo. Aí então, nesse dia, ela dormiu fora de casa. Dormiu para fora se de proteger. casa. Sim. Tá. A tua mãe trabalhava? Trabalhava lá. Aonde? Lá no Iodonto, lá na Duque de Caxias. Certo. No dia em que acontece o fato, 28 de maio de 2014, por volta das 6h30, o senhor estava onde? Eu estava em casa. E o que foi que aconteceu? Como é que o fato chegou ao seu conhecimento? Por incrível que pareça, eu trabalhava de motorista, né? Por volta da Seu motorista de ônibus? Isso. Tá. Eu estava trabalhando, era meia-noite, quando ligaram para mim. Gaúcho, está tudo bem com vocês? Ele disse, tá, minhas tia. Por quê? Não, porque o Paulo foi atrás da tua mãe. Quem é Paulo? Era o nome que ele usava, falso, para a gente não descobrir que a gente conhecia, porque a gente conhece ele desde, se criamos junto. Sim. Então, para ele ter um relacionamento com a mamãe escondida, ele inventou o nome de Paulo. E desculpa Sim. pela expressão Paulo, é que ficou na cabeça. O Edinaldo, né? O senhor quer uma água? Não, tô bem. Tá. Aí aconteceu alguma coisa, por quê? Aí no momento, senão porque o Edinaldo foi atrás da tua mãe. Aí ele foi atrás dela onde? No serviço. No serviço dela? Isso. Tá. Pois não. Aí eu disse, mas não tô sabendo de nada não. Tu tá bem? Eu disse, tô bem, tô trabalhando. Tá bom. Quando eu cheguei em casa, era por volta de 1h da manhã, minha esposa estava em casa me esperando. Quando eu olho no quarto, a minha mãe dormindo. Aí eu disse, Josi, o que foi que aconteceu? Disse, olha, o Edinaldo está atrás da tua mãe. Aí disse assim mesmo. E ela não falou nada? Disse, não. Eu vou acordar ela para falar com ela. Isso era 1h. Aí depois eu disse assim mesmo, não, deixa ela dormir, que ela sai cedo. E amanhã eu converso com ela a hora que ela chegar do trabalho. Tá bom. Só que a mamãe, ela saiu de casa e não avisou a gente, não fez barulho nenhum. Subiu, que ela morava em cima, ela estava com medo de dormir em cima, sozinha. Aí foi quando nós estávamos dormindo, rapaz, quando eu vejo a vizinha, ela só faltou arrancar o portão, me chamando. Nisso eu só vesti a calça, nem perguntei o que era, já veio na cabeça já. Gaúcho, tua mãe está lá no canto. Aí eu peguei, abri o portão, já saindo. Quando eu cheguei no canto, infelizmente, já estava morta já. Estava em óbito. Já estava em óbito. Qual a distância da sua casa para o local onde o fato ocorreu? Olha. É a Rua Yamada, não foi isso? Isso. E eu moro no São Miguel? Não, na São Miguel. Ela é passagem. Ela ia pegar o ônibus lá? Ela ia pegar o ônibus, o Tapano 2 que passa lá. É bem perto. Acho que tem uns 10 metros, 10, 15 metros, por aí assim. Bem pertinho. Certo. Você conversou com alguém lá? Conversei, muita gente. Eu, inclusive, porque eu não sei porque o rapaz está... Teve um taxista lá que viu tudinho. Viu quando ele desceu. Quando ela dobrou o canto, que ela viu ele, ela ainda correu. Sim.
que nem tanto, dá para ver pelos tiros, que o tiro foi pelas costas. Os 5 tiros que ele deu foi nas costas. E ele ainda falou, tudo isso ele escutou ainda. Não falei que ia te matar? Ele ainda falou ainda. O rapaz me falando lá, eu não sei por que ele não está nos autos. Além deste taxista, mais alguém assistiu? Ficou bem conhecido só esse taxista, mas muita gente Sim. do canto viu lá em canto de casa. Certo. O que foi exatamente que este taxista narrou para você? Isso foi depois do fato ocorrido, eu já Certo. tinha. Aí ele me falou, ele disse, Gaúcho, eu tinha acabado de chegar. O pessoal me chama de Gaúcho lá, eles me chamam como Gaúcho. Aí disse, Gaúcho, eu vi tudinho. Eu vi quando eu encostei o táxi, que o táxi fica quase de canto onde ele matou minha mãe. Bem de canto mesmo. Ele disse, eu vi quando eu desci do táxi e abri o portão. Quando eu abri o portão, quando eu olho, tua mãe já correndo. Quando eu vejo, ele atirou e voltou ainda e ainda disse para ela, não te falei que ia te matar? Ele narrou que ele desceu de uma moto. Sim. Falou quem estava nesta moto. Olha, ele não conhece o filho dele. Né? O taxista não conhece o filho dele. Mas ele disse que ele desceu numa moto e tinha um rapaz na moto, que era aí depois a gente foi saber que era o filho dele, que estava pilotando. Você conhecia o filho dele? De vista. De vista. Sim, de vista sim, ia em casa. Cara, Certo. ele ia em casa, a gente conviveu em casa. A primeira vez que o filho dele foi solto, quem soltou o filho dele foi a minha mãe. Eu não entendo por que ele fez isso, cara. Tudo bem que quando a pessoa morre... Edivaldo, vocês são quantos irmãos? É você e mais quem? Só eu e meu irmão. Como é o nome dele? Márcio Almeida da Silva. Na época o Márcio morava aqui? Não, ele morava em Macapá. Em Macapá. Sim. Tá. Existia alguma animosidade que você tenha conhecimento entre o Márcio e ele? Não. Não. Tá, eu te faço a pergunta, até esclarecer aos senhores jurados, que quando ele é ouvido, ele diz que ele estava sendo ameaçado pelo Márcio. Ele é ouvido em juízo, ele diz que ele foi ameaçado pelo Márcio. Por isso que eu te pergunto se o Márcio morava aqui ou fora daqui. Não, ele morava em Macapá. Ele sempre morou mais de 20 anos em Macapá. Ele veio embora para cá depois do fato ocorrido. Certo. Entendeu? Aí você, o Márcio, porque consta aqui que ela cuidava dos netos. Sim, os 2 netos dela e do meu irmão. Certo, do Márcio. Isso. Ele, em autodefesa, disse que quem matou a tua mãe foi o Tiago Silva, filho dele. E que o motivo pelo qual o Tiago matou a tua mãe é porque ela o maltratava. E que, em represária ao tratamento que ela dava a ele, de maus tratos, inclusive de traição, por isso o Tiago matou a tua mãe. Como era o tratamento da tua mãe para com ele? Era, doutor, até brincadeira, mas era bem. Ele é operado da coluna, como dá para vocês verem. Quem cuidou dele foi minha mãe. Você está entendendo? A minha mãe dava mais atenção para os filhos dele. Na época, o filho dele não era bandido ainda. Não tinha se envolvido na criminalidade. Você está entendendo? A minha mãe tirou o filho dele quando ele se meteu na primeira vez. Ele foi com a minha mãe. A gente não tinha... Ele morava com gente, ele em casa. Entrava dentro de casa. Ele era bem tratado. Só para esclarecimento, no processo, consta, o processo tramitou lá na vara de violência contra a mulher. E foi denunciado ele como executor e o filho como coautor, constando no processo que o filho levou ele na moto até o local do fato. Tá? O filho foi se meter no assalto lá em Goiânia e a polícia, no troca de tiro, matou ele. Então, por isso que o Tiago não está sendo julgado
hoje aqui na condição de coautor. Tá? Excelência, eu estou satisfeito. Obrigado, doutor Rui Barbosa. O depoente, filho da vítima, está à disposição da Defensoria Pública. Doutor Domingos Pereira tem a palavra. Ok. Obrigado, excelência. Seu Edi Wagner, bom dia. Bom dia. Seu Edi Wagner, há quanto tempo o senhor conhecia o seu Edinaldo? Esse tempo que o senhor fala desde quando ele se envolveu com a minha mãe, Não, de uma forma abrangente. mas eu tinha 10 anos, 10, 11 anos, mais ou menos, estou com 46, mais de 30 anos. Então, o senhor conhece o seu Edinaldo há mais ou menos 30 anos. 30 anos. É de vizinhança, de bairro? Conheço toda a família dele. Conhece toda a família. Então o senhor conhece a ex-esposa dele, a dona Regina. Sim, Conhece também os filhos dele? sim. Quantos filhos ele tem? Com a dona Regina, o senhor sabe dizer? 3 parece. 3. Então quer dizer que o senhor praticamente viu nascer os filhos dele, inclusive o Tiago. Sim, sim. E o Tiago sempre morou lá no bairro Não, morava lá no Tapanã. Tapanã. Sim. O Tiago chegou a procurar a família dos senhores alguma vez para discutir a relação do pai com a mãe. Não. Ele nunca chegou. Quando ele chegou aí, já foi com ele já uns 3 dias antes. Que eles começaram a caçar minha mãe. Os dois numa moto. Isso, O senhor viu isso ou alguém lhe falou isso? a minha esposa viu. Ela comentou, a minha esposa viu ele indo na frente de casa, só que chamou ela e ela não estava, porque ela já estava se escondendo. A minha cunhada, que mora em Santa Catarina, que ela está nos Altos, também viu. Inclusive, ela pediu para ele não fazer isso. Muito bem. Como é que é o nome desse taxista que o senhor disse que viu? Eu não sei o nome dele. Ele é seu vizinho, não é? É assim, não vizinho de morar vizinho de morar na mesma rua, que inclusive ele mora bem no canto. Ele tem uma lanternagem de carro. Ele fica bem no canto mesmo. Ele era taxista e tem uma lanternagem de carro. A polícia escutou esse taxista? Não. Por qual motivo? Olha, na hora lá, a gente não pensou, não. Mas o senhor declinou no seu depoimento a respeito desse fato do taxista ter visto, sim? Sim, sim. E ele viu. Perfeito. Tá. O senhor, aqui, quando falou com o delegado de polícia, disse o seguinte, que por 3 anos o casal vivia bem e em harmonia. Os 3 primeiros anos, então, não tinha conflito, nada, estava tudo tranquilo, tudo direitinho. Tudo direitinho. Entretanto, tem informações aqui nos autos que a temperatura começou a esquentar a partir do momento que um filho chamado Márcio tomou conhecimento e expulsou o casal da casa e eles foram morar no Tapanã. O senhor sabe dessa história? Sim, sei dessa história, mas não foi por causa de briga deles, não. Já foi por causa de confusão de casa. Da casa, que era de herança, esse negócio, e eles foram embora, que nem tanto eles moravam bem, e foram embora pro Tapanã, mas depois voltaram. Os dois foram morar no Tapanã e depois voltaram para morar no mesmo local. Sim, porque meu irmão não morava no Bengui, em Belém, no caso, né? Morava em Macapá. Tem aqui um outro trecho do seu depoimento. O senhor diz assim, que hoje o declarante estava em frente de sua casa quando um morador da área passou de bicicleta. O senhor se lembra
de um morador de bicicleta conversando com o senhor? Não. Não lembro. E falou que no dia do crime passava para comprar pão quando viu dois indivíduos em uma motocicleta. Os dois fingiam que estavam direitando a moto, a qual estava estacionada. Ato contínuo, a mãe do declarante saiu da casa e viu os dois e retornou correndo. Tendo os dois montado na moto, o carona desceu, sacou a arma que estava no cós da calça e deu 3 tiros na costa da vítima, que caiu. O senhor se lembra de ter dito isso? Lembrei. Foi o seu Walter. É um vizinho Walter. nosso, é. Esse Walter, o delegado foi lá na casa dele ouvir? Não foi. Foi, né? Mas o senhor disse o nome lá e a polícia... Não disse, porque são coisas que eu fui saber depois de meses, quando já passou, tinha passado já o enterro, aquele negócio, a dor. Mas o seu vizinho procurou o senhor no mesmo dia? Não. Quando foi? Foi no mesmo dia, foi negócio de 1 semana, 2 semanas depois. Mas antes de fazer aqui a sua declaração para o delegado, né? Que o senhor falou aqui para o delegado, isso aqui foi no dia... Deixa eu ver aqui. Quanto tempo depois desses fatos o senhor foi lá com o delegado? O senhor se lembra? Não lembro quanto tempo depois, falei. Não demorou muito não, né? Ou foi 1 mês, 2 meses depois, um ano depois? Não, foi, demorou muito. Pois é. E o senhor se lembra que essa pessoa falou e isso o senhor acreditou? Olha, ele me falou. E o senhor acreditou, tanto é que disse lá para o delegado. Foi. Aqui não foi invenção da sua cabeça, é verdade isso aqui. Sim. Tá. Viu os dois e retornou. Tendo os dois montados na moto, o carona desceu, sacou uma arma que estava no cós da calça e deu 3 tiros na costa da vítima. Isso aqui foi... Essa pessoa viu ele dando 3 tiros na costa dela. E disse isso para o senhor, desse jeito. Foi. Aí a vítima caiu. Deu 3 tiros na costa, a vítima caiu. O carona foi em direção à baleada, ou seja, a pessoa já estava com 3 tiros, já estava no chão, estava de bruços e deu mais um tiro mais um tiro. São 4 agora, 4 tiros. A pessoa já estava com o corpo no chão, ele deu mais um. E moveu com o pé, moveu a posição do corpo e atirou mais uma vez, 5 tiros. Foi isso que ele lhe disse. Foi isso que ele disse e foi quase a mesma coisa que o taxista me falou também. Só que o taxista estava mais perto. Mas o senhor sabia que essa informação ela é mentirosa? Ela não tem respaldo nos autos? Como ele falei, foi o que ele me falou, né? Eu acabei só falando para o delegado. Pois é. O laudo diz totalmente o contrário dessa narrativa que esse morador aí, esse Walter, disse para o senhor. Doutor, o laudo diz quantos tiros pegou nela. Não, doutor. O laudo não diz quantos tiros ele deu, diz quanto acertou. Não Diz, diz quanto doutor. ele deu, quanto errou. Diz, eu vou mostrar. Diz quanto acertou. Não, eu vou mostrar, doutor. Calma. Ele diz Ainda quantos não está na hora tiros do acertou, debate. mas não diz quantos ele deu e deixou de acertar. Na hora do debate, a gente vai ver quem está mentindo aqui. Se sou eu ou se é ele. É o laudo que vai dizer. Eu não posso inventar história, doutor. Desculpe aí. Mas não pode dizer que a pessoa, por essa informação, mentiu. Mas se a informação não está em harmonia com o laudo... foram 5 tiros, porque o laudo está dizendo que foi menos. E aqui, mas não pode dizer se ele errou. Que há essa possibilidade, doutor. Então não pode dizer que mentiu. Entendeu? Mas o que acabou de ser dito aqui, não foi isso? Que a pessoa levou 5 tiros, não foi isso aí? Ou o senhor não escutou? Vou ler de novo. Se bem que não é hora de debate, né? A gente precisa primeiro analisar o que está no processo. As possibilidades de existência do fato.
De como ocorreu. Por aqui, doutor, o que foi dito por ele é que a pessoa levou 3 tiros nas costas e 2 tiros na frente, 5 tiros. O que foi dito aqui. Vamos aí, vamos seguindo. A mãe do declarante saiu de casa, viu os dois, retornou correndo. Que o declarante, aqui também o senhor fala desse taxista, verdade, olha. O declarante também ouviu o taxista, vizinho, que no momento não sabe declinar o nome, no dia do crime, ouviu um estampido de arma de fogo, no momento em que estava saindo com o carro. Momento em que viu, pela janela do seu carro, um homem atirando nas costas de Terezinha. E é interessante que esse taxista ele fala o mesmo que esse bicicletista, esse ciclista. E diz aqui, ó, a pessoa virou o corpo e atirou no peito da mesma, fugindo com uma motocicleta pilotada pelo outro homem. Isso aqui, esse taxista lhe falou essas informações, certo, seu Wagner? Sim. Certo, né? Também está totalmente em desarmonia com os autos. Mais adiante. Que a irmã da ex-cunhada do declarante, conhecido como Rosinha, contou para o declarante que viu. A Rosinha viu. É isso mesmo que o senhor está dizendo aqui? Sim. A Rosinha viu. Sim. Quando Edinaldo e o filho, conhecido por Tiago, a Rosinha conhecia os dois, certo? Certo. Edinaldo e seu filho, conhecido como Tiago, passaram pela rua Yamada, próximo do Emaús, de canto com a passagem São Miguel. E uma motocicleta, tendo a mesma chamado a atenção de Tiago e perguntado: "Ei, bandido!" A Rosinha tratava o Tiago de bandido. Porque eles estavam no meio. É conhecido. Ela se junta. Os maridos dela que ela se meteram, era tudo bandido. Então é um modo de eles falarem um com o outro. Fala, bandido, é bandido. Aí ele ainda falou: "Ei, bandido, o que tá fazendo pra cá, morar dessa?" No caso, a Rosinha também era da bandidagem. Era irmã da Ana Luna, ela não era bandida, ela só se envolvia com os caras. Foi por causa disso que ela não veio, ela não quis que botasse o nome dela, porque ela conhecia o Diego. Uhum. E perguntado: "Ei, bandido, o que está fazendo aqui?" Já vem assaltar, né? Textuais, tendo mesmo apenas baixado o capacete, por volta de 6 horas da manhã. Então, ela se dirigiu ao Tiago com essas palavras. Isso. E para o Edinaldo, ela viu o Edinaldo? Sim. Ela viu os dois. No depoimento que está aqui da Ana Lu, ela não fala isso. Vou ver depois isso aqui, que essas informações estão desencontradas. Porque essa informação quem deu foi a Ana Lu. Pois é, e a Rosinha, o senhor escutou a Rosinha? A Ana Lu que me falou. Pois é, e eu falei para o delegado. Eu estou perguntando o seguinte: o senhor escutou a Rosinha? É isso que eu estou perguntando. Sim ou não? Não. Ok. Doutor, eu estou satisfeito. Concluído, doutor Domingos. Obrigado, doutor Domingos. O juízo não tem perguntas a formular ao depoente. Algum dos senhores jurados deseja perguntar ao depoente? Aqui o filho da vítima. Se alguém desejar, nós repassaremos o microfone e o jurado faz a pergunta via magistrado. Alguém deseja perguntar? Não havendo manifestação por parte dos senhores jurados, senhor Edi Wagner, receba a sua CNH. Muito obrigado pela presença. Tenha um bom dia. Envolvida. Dona Josélia, a senhora foi arrolada neste processo? Trata-se de uma ação penal que já tramitou antes na vara da violência doméstica?
hoje tramita aqui na primeira vara do júri da capital, em que está sendo julgado no dia de hoje o réu aqui presente, Edinaldo Nascimento, e esta ação penal ela tem como vítima Terezinha Almeida da Silva. E eu pergunto para a senhora, existe parentesco entre a senhora e a vítima? Se existe, qual o parentesco? Terezinha Almeida da Silva. Ela era minha sogra. Certo. Então, em face do afirmado, deixa de prestar o compromisso legal. Consta dos autos que, em decorrência deste fato praticado contra a sua sogra, a senhora prestou declarações na polícia e também aqui no Fórum Criminal, é isso? Certo. Eu pergunto para a senhora está à vontade para prestar declarações ao lado do acusado aqui presente? Sim. A presença dele não constrange, não inibe Não. a senhora? Não. Muito bem. Então, em face do afirmado, eu passo a palavra às partes pela ordem à acusação, ao Ministério Público. Doutor Rui Barbosa, Vossa Excelência tem a palavra. Tem uma pessoa que está se sentindo bem no plenário. Se precisar de atendimento médico, por favor, avise. Dona Josélia, bom dia. Bom dia. A senhora diz que era nora da vítima. Sim. A senhora é casada com o pai do filho dela? O Edi Wagner. Aquele que depois vem um pouco aqui. Sim. Então a senhora morava na casa, na parte de baixo Sim. da casa em que ela morava em cima. Sim. Tá? Você morava embaixo, ela na parte de cima. Isso. Morava com a acusada aqui presente? Ela morava. Por quanto tempo eles ficaram juntos? A senhora se recorda? 5 anos. 5 anos. Como era essa convivência deles? No início, eles viviam super bem. E, passados os anos, ele foi se demonstrando ser muito agressivo, ciumento, possessivo. Eles tinham muita briga. Eles brigavam muito por ciúme dele. Ele tinha Sim. muito ciúme. Ele tinha ciúme dela com os netos. Com qualquer pessoa que se aproximasse dela, ele tinha ciúme. E eu presenciava todas as brigas deles. Que aconteciam na casa, eu presenciava todas. Tá. O Edivaldo trabalhava durante o dia? Trabalhava. muito de ônibus? Sim, Então, geralmente ele parava em casa mais à noite. à noite era. Você passava o dia em casa? O dia. Tá. Ela trabalhava, Terezinha? Trabalhava. Aonde? Ela trabalhava no Niodonto. Certo. Esses desentendimentos eram só discussões ou havia agressão física? Era mais discussão, né? Porque como eles estavam, era muita gritaria deles dois lá em cima, Sim. mais dele que ela se calava. Todas as vezes que eles estavam discutindo, ela se calava e só ele falava. E eu não via ele bater nela. Sim. Só escutava mesmo os gritos deles lá em cima. Tá. Você assistiu alguma vez ele ameaçando ela? Sim, ele ameaçou ela para mim. Numa das Qual foi brigas, essa ameaça? numa das brigas deles, ele chegou comigo e falou que ele era um pavio, uma caixa de pólvora perto de uma caixa de fósforo. Ele falou para mim, aí eu pedia para ele deixar ela, porque ele tinha os filhos dele, ela tinha 2 netos que ela criava. Então era para ele deixar, já que a vida deles não estava dando certo, era para ele largar ela. Certo. Houve algum momento que ocorreu a separação? Em que momento essa separação ocorreu? Sim, eles chegaram a se separar. Quanto tempo antes do fato? Aí eu não recordo exato. Quando o fato ocorreu, que foi 28 de maio de 2014, estavam separados. Eles tinham se separado no início do mês. Certo. Eles se separaram e quando foi próximo ao acontecido, ele voltou procurando ela. E ela disse que não queria mais ele. Aí ele Certo. falou que ia matar ela. Mas falou para quem isso? Você ouviu isso? Ele falou para ela, né? Ela chegou comigo e comentou comigo. Aí ela ficou com medo, pediu para me levar as coisas dela na casa de uma amiga dela. Isso foi numa segunda-feira, no dia 26. Ela pediu para me levar as coisas dela na casa de uma amiga dela, que ela ia dormir para lá. Quando Sim. foi no outro dia, no dia 20, aí ela foi trabalhar no dia 27. Quando foi no dia 27 mesmo, ela me ligou pedindo para me buscar as coisas dela da casa da amiga dela, que ela ia voltar para casa. Certo. Aí quando foi no dia 28, o que aconteceu? Quando ela saiu para ir trabalhar. Certo. Você estava na sua casa? Quando Estava. o fato ocorreu? Tava. Tá. Consta aqui no processo que, em certo momento da convivência, eles foram morar no Tapanã. Sim.
Você sabe o motivo por que ele foi para lá? Porque o filho ia voltar e ele não queria morar junto com outro filho dela que morava para Macapá. Quem é o filho dela? O Márcio. O Márcio. Então o Márcio morava em Macapá. Aí ele ia voltar. E vinha voltar para morar em Belém, morar na casa deles lá. deles. Uhum. E ele não aceitava a convivência Ele não queria. junto com o Márcio. Junto com o Márcio. Aí nisso tiveram uma discussão e eles foram morar lá pro Tapanã. Certo. E depois ela voltou? Voltou. Junto com ele ou só ela? Só ela. Tá, porque inclusive consta que eles alugaram um kitnet lá em Coraci, no Tapanã, que era um espaço bem acanhado, e ela abriu mão do conforto dela na casa de vocês para morar com ele. Sim. Aí ela depois voltou já para morar só separada dele. Isso. Tá. Josélia, quando ele foi ouvido na polícia, acompanhado de um advogado, senhores jurados, ele confessou a autoria. Disse como matou a vítima. Quando ele foi ouvido em juízo, que o filho já havia sido morto lá em Goiânia, ele disse que quem matou foi o filho dele, porque está morto, morto não pode falar. E disse que o filho dele matou a Terezinha porque ela maltratava ele. Mentira. Que em represália a esses maltratos, inclusive traição, que ela fazia a ele, por isso o filho dele, que foi morto pela polícia, matou a Terezinha. Isso é mentira dele. Porque quando ele se operou das costas, que ele tinha um desvio na coluna, não sei, não lembro o que era. Quando ele se operou, quem cuidou dele foi ela. Foi ela que cuidou dele, ela que estava ali sempre com ele. E história de que ele está falando que ela atraía ele é mentira. Mentira porque ela vivia para ele. Depois que o marido dela faleceu, que é o pai dos filhos dela que faleceu, ela se meteu com ele, ficou com ele depois de um tempo, eles se conheceram e foram morar junto. E ele foi o único homem que ela teve para morar na casa dela, foi ele. Excelência, satisfeito. Obrigado, doutor Rui Barbosa. Depois está à disposição da defesa. Doutor Domingos Pereira tem a palavra. Bom dia, dona Josélia. Bom dia. Dona Josélia, a senhora conhecia o seu Edinaldo há quanto tempo? Do tempo que ele foi morar com ela. Quando eu casei com o filho dela, passado uns 2 meses, 3 meses mais ou menos, ele foi morar com ela. Então eu passei a conhecer ele nesse período. Final de 2008 para 2009. A senhora também conhecia a família dele, a dona Regina, os filhos? Só de vista. Era mais de vista quando eles iam lá na casa dela, os filhos dele, né, ia lá. E uma das vezes eu vi a ex-mulher dele lá também. Então, assim, e não tinha nenhum tipo de confusão com a ex-mulher, muito menos com os filhos, não, né? Não. A senhora chegou a conversar com o Tiago, filho dele? Não, porque eu tinha medo dele. Muito bem. Mas tinha medo por quê? Pelas histórias que ele mesmo falava. Que o filho dele era perigoso. Por isso ele que falava. Ele falava lá na casa que o filho dele era perigoso e por esse motivo eu tinha muito medo dele. Entendi. Então, assim, aí o Márcio veio de lá de Macapá e foi morar na casa e eles dois saíram. Sim. O Márcio voltou de novo para Macapá e eles voltaram. Ela voltou. Ela voltou. Aí já separada. Aí depois de um tempo foi que ele voltou para lá também. Entendi. A senhora sabia que ele fazia tratamento para depressão? Ele falava, mas eu nunca vi ele fazer, nunca vi ele sair para ir fazer tratamento para depressão. Nem a Terezinha comentou com a senhora? Não, nunca comentou.
Aqui no seu depoimento, a senhora diz que... Vou ver aqui. Que durante os 3 anos em que viveram, o casal se relacionava harmonicamente. Então, assim, eles passaram 3 anos nessa casa e depois de 3 anos é que ele saiu. Sim, aí depois que eles foram para lá, para o Tapanã, foram morar para lá, quando eles voltaram, quando ela voltou, que depois ele voltou também, aí foi que começou as brigas. Bastante, né? Porque no início era mais discussão assim de casal, mas quando passou mesmo a que eu via que ele era muito agressivo, foi depois dessa volta deles do Tapanã. Muito bem. A senhora chegou a acompanhar a dona Terezinha alguma vez para denunciar a agressão física na delegacia? Não, porque ela não queria. Porque ela gostava, amava muito ele e ela não queria fazer essas denúncias. Tá. Então, por medo também. A dona Terezinha, ela não tinha o hábito de fazer denúncias de maus tratos e violência contra ele. Não. Certo. Aqui é um trecho do seu depoimento, né, que ficou sabendo por populares que o autor seria o ex-companheiro da mesma. Aí a senhora diz aqui, que através de boatos. Então a senhora não sabe identificar a pessoa que narrou quem teria sido o autor? Na hora que ele atirou? Na hora que foi? Olha, não, veja. Quando a senhora se apresenta à delegacia de polícia, a senhora diz aqui que através de boatos soube que era o ex-companheiro da Terezinha. Através de boatos. Aí a pergunta a senhora não soube dar nome de uma pessoa que pudesse ter vinculado ele a esse fato? Ou a senhora conhece alguém e nominou para o delegado e ele não colocou aqui? Não, por nome eu não conheço. Por nome, porque como eu sou uma pessoa muito de estar dentro de casa, eu não conheço os vizinhos por nome. Mas tem o taxista que viu e comentou que tinha sido ele que tinha atirado. A gente não viu porque na hora a gente não estava com ela, né? Ela tinha saído, foi trabalhar, então no momento ela estava sozinha. E como ela era bem conhecida lá, que foi na esquina de casa, o fato, o pessoal lá todo viram. E a senhora sabe o nome desse taxista? Não. Não. No outro trecho do seu depoimento, a senhora diz assim, que várias vezes presenciou Adinaldo agredir verbalmente, ou seja, tinha discussão, mas nunca fisicamente. Não, fisicamente eu nunca vi. Que viviam reatando o relacionamento. Isso. A senhora fala aqui a respeito de um conhecido seu, mas só por apelido, que é um tal de Dodô ou Dodó. É Dória o nome dele. E o que a senhora sabe dizer a respeito desse Dória? O Dodô, Dodó? Ele é esposo da sobrinha dela. Tá. E o que esse Dória falou? Quando eles passaram na moto, que eles terminaram, né, de fazer lá o assassinato, ele viu eles passarem na moto. E ele ainda seguiu até um tempo, mas aí não, esses bichos estão fazendo alguma coisa, aí voltaram. Tá. Ele voltou, no caso. A senhora chegou a declinar o nome completo desse Dodó, desse Dória, para o delegado? Disse assim, olha, seu delegado, vamos lá na casa do Dodó, do Dória. Não. Não cheguei a falar para o delegado. A senhora sabe se o Dória foi escutado
pela delegacia de polícia? Se Não, ele falou alguma coisa? Não, ele não se foi. ele inocentou, condenou? Não sabe ele dizer. não foi. Não foi. Excelência, eu estou satisfeito. Muito obrigado. O juiz não tem pergunta formulada ao depoente. Algum dos senhores jurados deseja perguntar ao depoente aqui presente? Microfone ao jurado. Bom dia, excelência. Bom dia. Quanto à depoente, ela diz que ela presenciou discussões diversas entre o casal. Que tipo de ameaças ela presenciou? Se não entendeu, responda. Ele falou para mim que ele era um barril de pólvora, encontrei a palavra certa, um barril de pólvora perto de uma caixa de fósforo, que ele estava a ponto de fazer uma besteira, que ele ia matar ela, e eu dizia para ele que não era para ele fazer isso, porque ela tinha 2 netos que ela estava criando, que era para ele deixar ela, que se ela não servia para ele, era para ela deixar ela. Cansei de conversar com ele, ele cansou de chegar comigo, falar as coisas para mim, porque como eu não saía, vivia mais dentro de casa, então eu escutava muito, ele conversava bastante comigo, e eu pedia muito para ele. Essa foi uma ameaça que ele fez para mim, dela. Excelência, se ela teve conhecimento em algum momento dele portar armamento de fogo? Se não entendeu, responda. Sim, ele tinha uma arma, que inclusive uma vez a gente foi sair, a minha menina era pequena, na época tinha 1 ano e meio, 2 anos, não me recordo exato a idade dela, e ela achou dentro do carro, atrás do banco do motorista, uma arma, aonde ela me entregou, ela pegou a arma, me deu, olha mãe, aí eu fui entreguei para ela, para minha sogra, e ela acabou chamando a atenção dele. Mais uma questão? Está satisfeito? Mais um outro jurado deseja perguntar? Pois não, a senhora ia complementar alguma coisa? Ia complementar? Que ele dizia que a arma era para ele se defender. Certo. Algum outro jurado? Não havendo manifestação por parte dos demais jurados. Dona Josélia, receba a sua identidade. Obrigado pela presença. Tenha um bom dia. A senhora está liberada. Dona Maria do Socorro, a senhora foi arrolada neste processo. Trata-se de uma ação penal de homicídio que tramita aqui na primeira vara do júri da capital, em que tem como vítima Terezinha Almeida da Silva e acusado, sendo julgado no dia de hoje, Edinaldo Nascimento. Eu pergunto para a senhora tem relação de parentesco com a vítima? Se tem relação, qual é a relação de parentesco entre a senhora e a vítima Terezinha da Silva? Ela é minha irmã. Irmã. Em face do afirmado, deixa de prestar o compromisso legal. A senhora, em decorrência deste fato praticado contra a sua irmã, consta que a senhora prestou declarações na polícia e prestou também declarações aqui no Fórum Criminal, é isso? É isso? Foi. Tá. Então, eu pergunto para a senhora está à vontade para prestar declarações aqui no plenário do júri, ao lado do acusado aqui presente? A senhora está bem? Tô. Tá bem. A senhora aceita uma água? Aceito. A senhora está bem? Estou, senhor. Só aceito uma água mesmo. Só que eu acho que ninguém está me ouvindo aí, está trabalhando, não sei se... tem que dar atenção ao pessoal do apoio lá, né? O atendimento, pessoal do plenário, são pessoas idosas, são pessoas... Vamos ficar atentos. Precisar que a gente fique falando, gravando, só ter atenção, tomar iniciativa sem precisar que o magistrado peça as coisas. Muito bem. A senhora está bem? Tô, senhor. De saúde, para prestar declaração aqui no plenário do júri. Que a impressão que eu tenho que a senhora parece estar meio ofegante, mas está bem, né? Tô, senhor. Muito bem. Então tá. Eu pergunto para a senhora, vou repetir, a senhora está à vontade para prestar declarações aqui ao lado do acusado aqui presente? Tô, senhor. A presença dele não inibe, não constrange a senhora de prestar declarações, né? Não. Ah, muito bem. Não, tô um pouquinho. Não, acho que a roupa não. O atendimento é a água, alguma coisa, atendimento médico. Ainda agora alguém passou mal no plenário. É isso. Acionar o serviço médico do tribunal para atender. Obrigado, senhor.
parentes das vítimas, as vítimas, pessoas que estão no plenário, importante serviço médico, está presente aqui para atender, médicos, enfermeiros do tribunal, né, para dar o suporte às pessoas que estão na dependência do tribunal. É importante ser acionados e prestar um serviço digno à população, principalmente quem está relacionado à ação penal, aos protagonistas, acusado e vítima, né, que estão acompanhando a sessão. É importante. Afinal, todos nós somos servidores do tribunal e prestamos serviço à sociedade paraense. E o serviço médico também faz parte do tribunal, e esse bom atendimento é importante, né? Muito bem. Inclusive, há poucos instantes, teve alguém no plenário que não está bem de saúde. Foi a senhora ou foi outra pessoa? Não. Precisou de atendimento, a senhora sabe? Parente da vítima, a senhora não soube? Um parente da vítima não passou bem? Ou do acusado? Foi. Hã? A senhora não soube? Hã? Ok. A senhora é irmã da vítima? Sou irmã da vítima. E a senhora não tomou conhecimento que uma outra parente da vítima passou mal agora, por instantes? Agora? Sim, eu estou perguntando para a senhora. Não. Tem irmão da senhora no plenário? Tem, senhor. Quer dizer, as informações que eu tenho é que foi uma irmã da vítima que passou mal, a senhora não sabe? Não. Ok. Muito bem. Então, em face do afirmado, prestou declarações na polícia, prestou declarações em juízo, a irmã da vítima fica à disposição, então, das partes. Pela ordem ao Ministério Público, doutor Rui Barbosa, Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, Excelência. Senhora Maria do Socorro Santos Almeida, é esse o seu nome? É isso. Tá. Ao que observei do processo, você não assistiu o fato. Quando ela foi morta, você estava na sua casa? Estava em casa. Tá. E quem foi que lhe comunicou do fato? Foi um senhor que morava lá perto da casa, lá próximo, lá, na casa dela. Aí ele veio me avisar. Sim. Que essa pessoa tinha tirado a vida da minha irmã. Sim. A senhora sabe me informar por quanto tempo eles viveram juntos? Aproximadamente? Olha, eu não sei, mas acho que uns 3 anos por aí, eu sei mais ou menos, sabe? A senhora tinha contato frequente com ela, com a Terezinha? Olha, com a minha irmã eu tinha. Porque minha mãe era doente, ela sempre... Ela era minha irmã, né? Ela vivia lá em casa, a gente vivia lá em casa. Em algum momento ela lhe revelou maus tratos dele Sim, para com muito, ela? E muito. O que era que ela lhe contava? Ela dizia que ele batia nela. Ela vivia roxa. Ela chegava em casa roxa. Aí eu perguntava às vezes para ela por que ela estava com aquele braço assim, daquele jeito. Aí ela, com medo já dele, né, acho que para não falar nada para nós, ela dizia que ela tinha se batido. Que ela dizia. Aí eu também não ficava calada, né, porque eu não sabia qual era o problema que ele estava tendo lá na casa dela. Ela só que nunca ela lhe vivia confidenciou o porquê dessas situações de agressividade, quer sejam verbais ou físicas? Ela dizia que porque, às vezes, essa pessoa aí, praticamente a minha irmã, ela sustentava ele. Entendeu? Ela sustentava. E ele não soube preservar a pessoa que ele tinha no lado, porque ela era uma pessoa muito... ajudava muito mesmo ele. Tá, é assim, veja só, ele está dizendo que quem matou a tua irmã foi o filho dele, que já está morto. Tiago, calma aí. Tá bom. E que o motivo é porque a Terezinha maltratava ele, o acusado aqui presente. E que o filho, não aguentando esses maltratos, resolveu fazer essa vingança, matar a tua irmã. Eu te pergunto, tinhas conhecimento de que a tua irmã maltratava o acusado aqui presente? Olha, doutor, eu vou lhe dizer, que eu saiba, a minha irmã nunca maltratou essa pessoa. Ela ajudava ele, e muito. Aliás, ela ajudava até a família, os filhos dele. Ela ajudava, entendeu? E ela não maltratava ele, porque ele dizia que tinha uma tal de dor,
que ela vivia com remédio nas costas dele. Como é que uma pessoa vai maltratar essa pessoa assim? Se ela fazer o bem para ele, e ele nunca soube ver isso? Nunca soube. Como é que ele vem falar uma palavra dessa? Tá, é a defesa, é a autodefesa dele. Ele diz o que quiser. A gente vai encontrar no processo se há coerência com o que ele está falando ou não. Alguma vez ela lhe falou que ele ameaçou ela, ou você tem assistido algum tipo de ameaça? Olha, doutor, ela uma vez chegou lá em casa, ela disse assim mesmo para mim, que ela estava com muito medo dele fazer alguma coisa com ela. Por que motivo? Porque ela não queria mais nada com ele, ela já estava se saindo dele, e ele não aceitava. Ele não aceitava a separação. E ela já não queria mais nada com ele. Então, houve um momento em que eles se separaram, ela não aceitou mais. Foi. Aí ele começou a ameaçar ela. Ele não aceitava essa separação. Não, porque ele começou a ameaçar ela. Ameaçar. Certo. Uma vez... Posso falar, doutor? Pois não, diga. Uma vez ele foi lá em casa, a gente estava lá em casa, ele chegou lá em casa, jogou as coisas dela lá na porta lá de casa, sendo que a metade das coisas dela, ele ficou onde eles estavam morando e ele só foi devolver a roupa dela, porque as coisas dela todinha ele ficou, entendeu? Foi esse momento que eles moravam lá no Tapanã? Isso. E para ele tirar de lá essas coisas de lá foi um sacrifício. Entendeu? Aí ele chegou lá na porta, a gente estava lá em casa, mamãe doente, ele chegou lá em casa e jogou as coisas dela como se fosse... Eu não vou nem falar a palavra, entendeu? E jogou lá as coisas dela. E pegou o carro, e foi lá no carro dele, a gente sentado lá no quintal, ele tirou um teçado, como disse assim, se eles virem tirar barato comigo, eu vou teçadão aqui. Mas como ele, não sei o que foi que aconteceu, que ele pegou o carro dele e saiu feito louco, e todo mundo ficou olhando lá, os vizinhos ficaram olhando a situação daquilo, todo mundo ficou assustado. Nós ficamos com medo, aí depois a gente fomos saber que aí já não estava mais. Não era certo aquilo, não. A gente sempre falava para ela, mana, sai dessa vida, ela já não queria mais. Aí foi quando ela mesmo se coisou, aí ele foi e fez isso com ela. Não sei por que ele fez isso. A sua mãe faleceu quanto tempo depois? O fato ocorreu aqui em 28 de maio de 2014. Quanto tempo após esse fato a sua mãe faleceu? A minha irmã morreu em maio, foi em junho, foi em julho, a minha mãe foi em julho que a mamãe faleceu. De 2014? Sim, do mesmo ano. Qual era a idade da tua mãe? É? A idade da sua mãe, qual era? A mamãe, ela estava com 83 anos a mamãe já tinha. Nem sei a idade da mamãe, já nem me lembro mais a idade da mamãe. Excelência, satisfeito. A depois está à disposição da defesa. Doutor Domingos Pereira tem a palavra. Muito obrigado, Excelência. Dona Socorro, bom dia. Bom dia. Dona Socorro, a senhora disse aí no seu depoimento que a sua irmã, Terezinha, ela vivia roxa. Era. Mas é só a senhora que viu essa roxidão nela ou alguma outra pessoa viu? Não. Todo mundo, porque vinha nos braços, ficava assim nos braços dela, às vezes na perna, todo mundo via. Ninguém, não dava nem como ela cobrir, porque não tinha. A Josélia viu esses roxidão aí, viu? A Josélia viu? A senhora não pode se manifestar, senhora. Os seus outros irmãos viram esse fato dela viver roxa? Eles viram? Eles viram também, né? Às vezes a gente perguntava, né? A senhora sabe dizer quantos boletins de ocorrência ela fez por causa vivia roxo? Quantos? Olha, doutor, eu não sei lhe dizer, porque ela nunca me participou isso para mim, não. Ela nunca me falou. Então a senhora não sabe se ela procurou a delegacia para reclamar desse vivia roxo. Olha, doutor, eu não sei dizer, mas eu vi os pessoal falando que ela tinha ido lá na delegacia do Bengui, mas 2 vezes ela foi lá. Olha, a senhora disse aí que ela sustentava ele. Isso.
Mas a senhora sabe que ele tinha uma pensão, um negócio assim, algum benefício? A senhora sabe disso? A senhora estava assim, porque ela também ajudava ele, entendeu, doutor? Ela ajudava ele muito também. Certo. Ele tinha, mas só que a Sim. pensão praticamente dele também era para ajudar também a família dele, mas só que ele morava com ele, e quem a sustentava praticamente ele era ela, porque ele morava com ela. A senhora também tomou conhecimento de que o senhor Edinaldo, ele fazia bico, negócio de uma aparelhagem lá, que ele olhava? Não. Isso Porque aí ele não, dizia. né? Não. E sobre boletim de ameaça, a senhora também não sabe dizer se teve algum, a senhora foi lá com ela fazer esse boletim de ameaça? A senhora nunca foi lá com ela, não, nem ela falou. Se ela. Sobre boletim de ameaça, foi feito algum? A senhora sabe? Não. Ok. Doutor, eu estou satisfeito. O juiz não tem perguntas a formular a depoente. Dona Socorro, acho que chegou a informação, a senhora se manifestou antes. Na verdade, eu perguntei se a senhora sabia a questão do plenário, se alguém tinha passado mal. Chegou a informação que a senhora estava recolhida à sala própria. Talvez por esse motivo a senhora não tiver conhecimento. Mas me parece que foi a mãe da senhora que estava no plenário, não se sentiu bem, mas já foi atendida, fazendo esse registro, a senhora. Algum dos senhores jurados deseja perguntar a depoente aqui presente? Alguém deseja perguntar? Não havendo manifestação por parte dos senhores jurados, Dona Maria do Socorro, receba a sua identidade. Obrigado pela presença, tenha um bom dia. A senhora está liberada. Muito bem, senhor Edinaldo, após a leitura da denúncia contra a pessoa do senhor, eu pergunto ao senhor, esta denúncia, ela é verdadeira contra a pessoa do senhor? O senhor é autor deste delito que teve como vítima a Terezinha Almeida da Silva? É autor, cometeu ilegítima defesa, cometeu para se defender? Não é autor, nega a autoria? O que o senhor tem a responder como pergunta principal? Doutor, o que eu tenho para responder a todos aqui é que eu não matei ninguém. Simplesmente eu fui até a divisão de homicídio e falei porque eu queria defender um filho meu, mas não foi eu. Eu não tinha interesse nenhum a fazer isso com a mulher que eu vivia. O senhor nega a autoria? Oi. O senhor nega a autoria? Nega ser autor? Com certeza. Mesmo constando as declarações nos autos das testemunhas, mesmo o depoimento de testemunhas presenciais, dizendo que o senhor foi o autor e ele conduziu o senhor, mesmo ocorrendo a situação, o senhor nega? Com certeza. Ok. Eu não tinha interesse de fazer isso. O interrogatório ele é formulado em duas partes. Primeiro, em relação à pessoa do senhor, segundo, em relação ao delito. Em relação à pessoa do senhor, atualmente, o senhor é casado, tem companheira, convive maritalmente? Eu estou vivendo com uma pessoa. Há quanto tempo? Aproximadamente há uns 6 anos, eu acho. Tem filhos com ela? Não, senhor. Pois não. O senhor exerce que profissão? Ou já exerceu que profissão? Hoje eu não existo porque eu vivo nessa situação aqui, sou aposentado. Está aposentado? É isso. Certo. O senhor, qual o grau de instrução do senhor? O senhor falou antes, estudou até que série? O senhor estudou? Até a 5ª série. Sabe ler e escrever? Muito pouco. Certo. O senhor já foi preso alguma vez? Fui, por causa desse problema, né, eu estive preso. Por causa desse fato? Foi. Mas já foi preso também por outro fato? Nunca me envolvi. Só por este fato? Isso. Passou quanto tempo preso? Eu peguei um AVC na penitenciária. Eu perguntei ao senhor quanto tempo o senhor passou preso por causa desse fato? Eu não tenho lembrança. 1 mês? 6 meses? 1 ano? 2 anos? Mais ou menos foi, eu acho que isso, mês. Mais ou menos foi mês. Certo. O senhor já foi processado alguma vez? Nunca. Fora deste fato aqui? Nunca. Este aqui é o primeiro fato, o senhor é processado e também passou, praticamente, o senhor falou que 1 mês preso, né? Uhum. Certo. Em relação a este fato, a vítima foi companheira do senhor. O senhor conviveu maritalmente com ela, com a senhora Terezinha? Convivi com ela. Quantos anos?
Aproximadamente uns 6 anos, 5 anos, alguns dias. O senhor teve filhos com ela, desse relacionamento? Não, senhor. Não adveio o nascimento de filhos. 6 anos, mais ou menos, conviveram maritalmente. Isso. Muito bem. Dá conta aos autos que o fato ocorreu na passagem São Miguel, o senhor utilizando-se de arma de fogo, ceifou a vida da vítima, inclusive com a ajuda do filho, que foi coautor deste fato. O senhor disse que não é o autor, nega a autoria. Com certeza. E quem foi, então, que ceifou a vida da dona Terezinha? Foi o meu filho. O senhor estava próximo do local? O senhor estava com ele no momento em que ele ceifou a vida dela? Não estava com ele. Eu estava... Como é que o senhor, no caso, afirma que foi ele que ceifou a vida dela? Com base em quê? Com base em que elementos? Porque eu estava na casa dele, onde ele morava. Eu estava praticamente quase foragido da família dela, que estava atrás de mim, me caçando. Certo. Eu gostaria só de fazer um pedido aos familiares, principalmente familiares da vítima que estão assistindo. O julgamento é público, há um permissivo legal, né? E nós já estamos agora fora do período da pandemia e já está sendo liberado já a presença, tá certo? Então, sejam bem-vindos, família da vítima e também do acusado que estão assistindo. A sessão é pública, mas não podem se manifestar. Se manifestar, se nessa manifestação tiver prejuízo para o réu, para os protagonistas da sessão, principalmente acusação e defesa, e os trabalhos havendo algum prejuízo, eu vou determinar a retirada do plenário. Nós estamos, no momento agora, interrogando ao réu, e a palavra do réu, o álibi dele, as afirmações dele são deles. Se é verdadeiro, se não é, mas são as afirmações do réu e nós temos só que ouvi-lo. Vamos ouvir o juízo, a acusação, a defesa, os jurados e principalmente a plateia que tem que ficar silente. Tá certo? Acho que eu fui claro, né? Então, a palavra, o réu, ele vai dizer o que... Agora, se é verdadeiro, se não é, se corrobora, se são esses fatos que são elencados por ele, se é outro fato que depois as partes vão, na sua peroração, vão levantar as provas. Mas agora o nosso dever é ouvir o réu. É a legislação que nos diz isso. É isso. Então eu peço por obséquio silêncio, a plenária não pode se manifestar. Os populares que estão, principalmente parentes da vítima. Contenham-se por enquanto. Muito bem, então, mesmo com todas as provas que tem contra a pessoa do senhor, provas inclusive presenciais, provas inclusive foram agora expostas no plenário, mesmo com estes fatos, o senhor continua negando que é o autor. Não. E afirma que o senhor não é autor, que quem tirou a vida da dona Terezinha foi o seu filho. É isso? Foi. Né? E o filho hoje está morto. Infelizmente, né? O filho hoje está morto. Aí o faleceu. senhor coloca na costa do morto. O filho do senhor, como sendo o autor, né? Muito bem. Quais as pessoas que presenciaram que foi ele que atirou na vítima? Quais foram? O senhor sabe? Eu não sei lhe falar porque eu não estava no local, né? E quem disse para o senhor que foi ele? Quem afirmou para o senhor que foi o filho do senhor que baleou a dona Terezinha? Porque ele chegou e me falou. Quando ele lhe falou? Na mesma hora, no mesmo instante? Foi quando ele chegou em casa, ele chegou e me falou. Não lhe Qual falei. foi o horário que ocorreu o fato? O horário. O horário que aconteceu o fato, que ocorreu. O senhor sabe? Não sei. Mas ele não disse para o senhor que foi ele? Ele me falou quando ele chegou em casa. Mas e que horas ele chegou em casa? Ele chegou na volta de 7 horas. Da manhã? Da manhã. Da manhã. E onde ocorreu o fato? Ele disse para o senhor onde ocorreu, por quais motivos, em quais circunstâncias ele cometeu esse delito? Ele só fez me dizer, eu não lhe falei que eu ia matar ela? E a arma que ele usou, o senhor sabe de quem era? Era dele. Era dele? Era, que ele vivia nesse mundo, ele tinha envolvimento com a prática de crimes? Ele tinha envolvimento com crimes? Com certeza. Quais os crimes que ele cometeu? Que o senhor saiba, que o senhor tenha conhecimento da qualidade de pai dele. Eu não sei lhe falar muito, doutor, porque ele não morava comigo. Ele
tinha muito problema na justiça, ele era foragido, ele tinha vários problemas com justiça. Então, eu não sei falar muito da vida dele. Na época do assassinato da dona Terezinha, o senhor estava separado dela? Não estava separado. Ainda conviviam maritalmente, moravam? Nós não morávamos junto porque os filhos não aceitavam, porque era na casa. Eu morava numa kitnet e ela morava na casa dela, mas nosso relacionamento era ligado. Por quê? Porque ela disse que só morava comigo quando eu tivesse uma casa. E eu andava querendo comprar uma casa, mas estava com dificuldade. E por conta dessa situação que a gente não morava junto, mas nós tomava café junto, almoçava junto, saía junto, passeava junto. O tempo todo nós tínhamos ligação, todo o tempo. Nós não estávamos separados. O senhor tinha um bom relacionamento com a dona Terezinha? Tinha um bom relacionamento com ela. A gente tinha as nossas briguinhas, mas não era briga de se bater, como disseram, que eu espancava ela, que eu fazia isso, que ela via toda roxa, que ela ia na delegacia da parte de mim, não sei o quê, e cadê as ocorrências que eu fazia tudo isso com ela, entendeu? A gente não tinha essas contendas. Inclusive, ela me traiu 2 vezes e eu perdoei. O senhor tinha bom relacionamento com os filhos, familiares da dona Terezinha? Nós fomos criados tudo junto. Eu perguntei, o senhor tinha bom relacionamento com eles ou tinha problema com algum deles? Tinha bom relacionamento com todos eles? Com todos eles e a família toda. Sim. Essa arma que foi utilizada para ceifar a vida dela, da dona Terezinha, o senhor sabe de quem era essa arma? O senhor já respondeu antes, parece? Não sei. Era do seu filho? Eu acredito que seja. O senhor tinha arma de fogo na época? Não, eu não tinha arma de fogo. Eu trabalhava gerenciando uma aparelhagem do meu filho, né? Do meu filho já, do meu irmão. E aí o que aconteceu? Eu fui assaltado, que eu trabalhava com muitos equipamentos, né? Computador, outras peças, caríssimas, e eu fui assaltado 2 vezes. E por conta desses assaltos, o meu irmão descontava do que eu ganhava. E aí ele falou para mim, disse, olha, a partir de hoje, se te roubarem, tu vai ter que me pagar o que te roubaram. E aí eu consegui uma arma, mas ela era só para me defender de ladrões, outras coisas, não para fazer maldade para ninguém. E quando eu andava com ela no meu carro, que ia alguém, eu até tirava as munições dela para não correr perigo. Ok. Entendeu? O senhor chegou a dizer na polícia ou na justiça que ceifou para se defender? O senhor tirou a vida dela em legítima defesa? O senhor chegou já a afirmar essa situação na polícia ou na justiça? Que cometeu esse delito para se defender? Ou porque estava sendo perseguido por familiares dela? Perseguido por filho dela? Eu não cometi delito nenhum. Não, eu estou perguntando para o senhor chegou a afirmar em algum momento, tá certo, que estava sendo perseguido então por filho da vítima? O senhor chegou a afirmar? Confirmei, até porque o filho dela, que os 2, né, fomos criados tudo junto, no mesmo bairro, brinquemos muita bola junto, ele não era a favor do meu relacionamento com ela. Certo. Quando eu me relacionei com ela, que eu fui morar na casa dela com ela, ele não vivia aqui, ele vivia em Macapá. Quando ele tomou conhecimento que nós estávamos juntos, ele veio e expulsou nós da casa, eu com ela, e disse que lá a casa, se ela quisesse morar, era só, não com ninguém. E nós tivemos que sair da casa para morar numa kitnet no Tapanã. Mas o tempo todo deles foram perseguindo para que ela voltasse para casa, porque ela tinha uma casa e não necessitava morar no fundo do kitnet. Okay. E aí me ameaçava, dizendo que se eu não deixasse a mãe dele, não saísse da vida da mãe dele, algo ia acontecer comigo. Ok. Esse fato, então, o filho do senhor tinha moto? Tinha moto o filho do senhor? Ele andava muito em moto, mas era moto de amigo, não sei se tinha a moto dele. Então esse fato, quem criou esse fato? Esse fato, então, ele inexiste. O fato de que ele saiu com a moto, carregou o senhor chegou lá e executou a vítima. De manhã cedo, de dia,
Esse fato não é verdadeiro? Que ele... Com certeza. Não é só esse, como outras e outras coisas que eu vi aqui, os testemunhas falando, né? Tem testemunhas oculares afirmando isso. Oi? Testemunhas oculares afirmam isso, essa situação. Testemunha ocular? Sim. Afirmando? Sim. Porque eu vi aqui familiares todos, né? Sim. Então, os familiares não são testemunhas. Oi? Os familiares não são testemunhas. São testemunhas, mas o que eles vão falar, eles é só contra a minha pessoa para me incriminar, né? Certo. Muito bem. Das testemunhas arroladas pelo Ministério Público, foram lidas agora há poucos instantes, né? Uma parte, já inclusive depois aqui no plenário, outras foram exibidas à mídia. Dessas testemunhas arroladas, o senhor tem alguma coisa contra alguma delas, das testemunhas? Não tenho. São umas pessoas que eu me dava super bem, nunca tive problema nenhum. Ok, em face do afirmado, eu estou satisfeito, o acusado está à disposição das partes, pela ordem ao Ministério Público. Doutor Rui, Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, Excelência. Senhor Edinaldo, o senhor está a nos dizer que quem matou a Terezinha Almeida Silva foi seu filho Diego Silva. Com certeza. Por que motivo ele a matou? Doutor, o motivo eu só suponho por quê? Porque qual é o filho que vai ver o seu pai ou a sua mãe sendo maltratado por uma família? Sim. No caso, eu sofria muitos maltratos. Por parte de quem? Por parte de quem o senhor era maltratado? Por parte dela. Por parte dela. Uhum. Alguma vez o senhor fez alguma ocorrência desses maltratos? Não, o maltrato que eu sofria por parte dela era assim, era dela sair para o trabalho, me deixar só em casa, voltar no outro dia embriagada, por exemplo, eu sofro de depressão. Quando eu estava com problema de depressão, ela me jogava lá para o vizinho, me jogava na porta do vizinho, o vizinho ia, ligava para minha família que vinha me buscar, eu ficava 2, 3 dias, 4, 5 dias na casa da minha família, tomando uma medicação, que inclusive eu tomo medicação de depressão, e era esses maltratos que ela me maltratava. Certo, e por que não te separaste dela? Já que ela te maltratava. Quem te obrigava a ficar com ela? Porque eu tinha um amor muito grande por ela. Tu tinhas um amor grande por ela? Tu tinhas um amor grande por ela? Amava muito ela. Certo. Tu sabias onde ela trabalhava? Sabias aonde ela trabalhava? Se eu trabalhava? Sim, ela. Com certeza. Onde era que ela trabalhava? Ela trabalhava na Uniodonto. Na Uniodonto. Ficava onde a Uniodonto? Ficava... eu não estou lembrado do nome da rua, não sei o nome da rua, mas ficava ali por trás do Salesiano. Atrás do Salesiano? Parece que era Salesiano ali. Salesiano não Salesiano fica na Pedro Miranda. Não, aquela outra, é a Duque. Na Duque de Caxias. Alguma vez foste lá, atrás dela? Eu fui, uma vez eu estava fazendo fisioterapia, ela me ligou para me passar lá e pegar ela para levar para casa. Aí só uma vez? Foi? Só uma vez foste lá buscar ela? Foi só uma vez. Certo. Foste armado? Não, senhor. Eu não andava armado. Não andavas armado? Não. Tá, e por que essa arma que tu usava? Para que era? Eu acabei de falar agora que essa arma era para minha segurança por causa do roubo. Que fim deste dela? Oi? Que fim deste da arma? Essa arma até foi roubada do meu carro. Foi roubada? Fizeste a ocorrência desse roubo? Não, porque se eu chegasse... Quando roubaram a arma? Oi? Quando roubaram a arma? Quando roubaram a arma? Sim. A arma roubaram, eu acho que uns 4 meses antes. Antes do fato? Qual era o calibre desta arma? Era um calibre... Era 38. Era um 38? Era. Por coincidência, a mesma bala que matou ela, 38. Mesmo calibre? Não sei. Tá, ok. Quando foste ouvido na polícia, tu foste acompanhado de advogado? Quando tu foste ouvido na polícia,
Tu foste acompanhado de advogado? Foi, com certeza. Lembras o que disseste lá? Lembro, sim. Consta aqui o seguinte, que ao chegar próximo à casa da vítima, avistei-a, caminhando pela rua Yamada, e imediatamente pedi para que o mototaxista parasse o veículo. Em ato contínuo, sacou um revólver calibre 38 e passou a efetuar disparo na direção da vítima, que não recorda se saiu da motocicleta e efetuou mais disparos a queima-roupa na vítima, nem tampouco disparos, nem quantos disparos efetuou. Que em seguida, após matar a vítima, pediu para o mototaxista que o deixasse no mesmo lugar em que o apanhou, que em seguida dirigiu-se para a cidade do Acará, onde ficou escondido em um ramal, onde costumava passarinhar com amigos, que na quinta-feira, após o crime, entrou em contato com o advogado doutor Edmundo Pinheiro Júnior, com o intuito de se apresentar diante da autoridade policial, a fim de esclarecer os fatos que culminaram com a morte da senhora Terezinha Almeida da Silva, que, perguntado ao depoente como adquiriu a arma usada para cometer o crime, respondeu que possui o revólver aproximadamente há 3 anos, esclarecendo que a arma teria caído de integrante de gangue de rua que se defrontaram próximo à casa do interrogado. Mas, no dia do crime, no trajeto para a sua casa, mais precisamente na rua da Yamada, frente ao Emaús, a arma caiu das mãos do depoente, porém não retornou para pegá-la de volta. Que a vítima tinha conhecimento de que o depoente possuía a referida arma, que interrogado está extremamente arrependido de ter assassinado a Terezinha. Este foi o teu depoimento, parte dele, prestado perante o delegado de polícia, na presença do advogado que tu levaste para te acompanhar. Por que declaraste isso ao delegado? Porque Já que estás negando hoje a autoria. Porque tudo isso que eu fiz foi para defender um filho meu, que eu não queria Defender mais ver de ele quê? na prisão. Defender de quê? Oi? Defender de quê? De tudo que ele fez, viu? De tudo que ele fez. Então, eu assumi essa culpa para que ele não fosse mais a responder mais um homicídio. Certo. Aí depois que ele morre, tu atribuis a ele a autoria. Depois que ele morre, tu atribuis a ele a autoria. É o que eu tenho para falar, né, doutor? Que não foi eu. Tá. Ele, quando foi ouvido em juízo, porque ele foi denunciado aqui também. Só que, após o fato, tu ficaste foragido. E ele foi preso. Então, ele foi ouvido em juízo primeiro do que tu. E ele, quando é ouvido, nega a autoria e diz que quem matou foi tu. Ele leva 2 testemunhas que trabalhavam com ele no Lava Jato, dizendo que quando ocorreu o fato, ele estava no Lava Jato. E que tu mataste a vítima e confessaste a ele e a tua família. O depoimento está aí no processo. Queres ouvir o que ele disse? A gente exibe agora aí. Mas ele sabe que não fui eu. Ele sabe que não foi tu? Ele sabe. Certo. Quando tu foste lá na Uniodonto para pegar ela, tu levaste ela para onde? Para onde eu levei? Sim. Ela pediu para lanchar. Aonde? Lá na Praça da Marex. Sim, e de lá? Aí nós paremos lá no O que aconteceu lá? Na Praça da Marex. Quando nós estávamos lanchando lá, apareceu um cara lá. O cara chamou ela. Que cara foi esse? Não sei. Não sei. O cara chamou ela. Aí começou a conversar. Eu peguei e chamei ela. E perguntei para ela, quem é esse cara? Ela disse, tu já vem com teu ciúme besta? Eu falei, não, tu tem que me dizer quem é esse rapaz aí que eu não conheço. Ele te chamou e haja vocês conversar. Ela meteu a mão na minha cara. Sim. Sabe? Meteu a mão na minha cara. E qual foi a tua reação? A minha reação foi que quando eu tirei a mão dela para ela não bater mais na minha cara, o próprio cara que estava com ela e outras pessoas
correram em cima de mim, começaram a me bater, eu corri até no meu carro, eles quebraram o meu carro, eu consegui sair e vim embora para casa. Fui até numa delegacia, fiz a ocorrência, fui fazer exame de corpo de líquido, e aí eu peguei e fiquei foragido, porque a família dela toda queria me pegar, achando que eu que tinha batido nela, entendeu? E aí eu peguei, o meu filho tomou conhecimento, me chamou e me levou lá para casa dele, viu? Qual Não filho? fica aqui Esse em que casa. morreu? Esse que morreu. Certo. Conheceste Walter César Ambrosio da Silva? Walter César Ambrosio da Silva, conheceste? Não. Quando foste buscar ela lá no Neodonto, 3 dias antes do fato, conversaste com alguém lá? Se eu conversei? Sim. Enquanto esperava por ela? Quem me recebeu lá foi só o segurança lá, e eu perguntei da dona Teresina, ele pegou e disse, vou avisar. Ele foi lá, avisou ela, e depois nós saímos. Quem é este segurança? Não conheço. Não conheço. É o Walter. É o Walter que eu te perguntei agora. De segurança é o Walter. Para você ver que eu não sabia o nome dele e nem conheço ele. Certo. Infelizmente faleceu de Covid, por isso não está aqui para depor. Para dizer que tu estava armado lá. Que ele viu tu armado lá. Que ele te pediu para não dar armado. Depoimento está aí no processo. Excelência, satisfeito. Obrigado, doutor Rui Barbosa. O acusado está à disposição da Defensoria Pública. Doutor Domingos Pereira tem a palavra. Seu Reginaldo, o senhor conhecia uma pessoa chamada Rosinha? A Rosinha, ela é uma pequena que ela vivia no mundo do crime, junto com meu filho. E ela é irmã da ex-nora dela, aquela que foi passada agora aqui na TV, né? Que vivia fazendo tudo que não prestava com meu filho. Tá. Então, a Rosinha conhecia o senhor? Sabia quem era o senhor? Não só ela, como todos eles me conhecem, sabem que eu sempre fui uma pessoa trabalhador, foi uma pessoa que nunca me envolvi com nada nesse mundo, sempre me envolvi sempre só com trabalho, com fazer as coisas de bem. Eles conhecem minha vida diferente do que eles estão me falando hoje. Tá. Há quanto tempo o senhor conhece a Rosinha? Eu conheço a Rosinha desde de garota, desde de criança. Eu vi a Rosinha de calcinha. Tá. Mais ou menos, aproximadamente acho que uns 20 anos. A Rosinha também conhecia o senhor desde que ela era criança. Sim? Ela conhecia, a Rosinha sabia quem era o senhor? Não, quem conhecia ela era eu, porque eu sou muito mais velho do que ela, né? Sim, mas o senhor disse que o senhor conhece ela, assim, de bairro? Conheço de bairro, da rua de casa. A Rosinha conhecia o seu filho, Diego? Eu estou acabando de falar que ela andava nessa vida com meu filho, de fazer o que não presta. Tá. Conhecia, com certeza. Ela sabia que o senhor era pai do Diego? Sabia, com certeza. Tá. Ok, eu estou satisfeito, excelência. Muito obrigado. Algum dos senhores jurados deseja perguntar ao acusado? Microfone ao jurado. Bom dia. Bom dia. O senhor... Pois não, Bom pode dia, continuar. Excelência. A pergunta para o acusado é, ele afirmou que ele vivia bem maritalmente, que não tinha problema nenhum, nem de agressão, nem de discussão, nem nada, mas ele também afirmou que o filho dele ceifou a vida da esposa no momento, por questão que ele sofria maus tratos. Mas como é que ele sofria maus tratos se ele acabou de afirmar que eles viviam muito bem? Essa é a pergunta. O senhor compreendeu? Não entendi. Não entendi o que ele me falou. A pergunta é, você afirmou que você vivia muito bem com ela, que vocês não tinham briga, não tinham discussão nem nada.
Pergunte por etapas, senhor jurado. Tá. Mas só deixa o jurado... Bom dia. Você afirmou que você vivia muito bem com ela. Isso, vamos por etapas. Deu para ouvir, deu para entender? Que eu vivia muito bem com ela. O jurado está perguntando, o senhor vivia muito bem com ela no início. Responda. Isso, com certeza. Aí depois o senhor afirma que seu filho matou ela porque ela judiava do senhor, né? Porque ela lhe maltratava. Responda. No início eu vivia muito bem com ela, vivia muito bem. Mas chegou um certo momento que ela começou a me maltratar. Começou a fazer coisas que não agradavam meus filhos, e meus filhos viam que eu não merecia aquilo, sabia que eu era uma pessoa que foi uma pessoa muito bom para eles, para a mãe deles com quem eu vivi 24 anos, sabia que eu não era essa pessoa que merecia o tratamento que ela me dava. Então, ele vendo aquilo, ele ficou revoltado pelo o fato de eu não merecer isso. Tá, aí digo, o senhor afirmou que vivia muito bem com ela e depois que não tinha problema de discussões, como afirma a família, que os senhores viviam muito bem, que não tinham porquê o senhor ceifar a vida dela, mas depois o senhor afirma que o senhor era maltratado e por causa disso seu filho ceifou a vida dela. Essas são as afirmações? Não entendi. O senhor afirma que o senhor vivia muito bem com ela, porque segundo a família vocês brigavam muito. E o senhor disse que não, que vocês viviam muito bem, vocês não brigavam. Mas logo após isso, você afirma que seu filho matou ela porque ela maltratava o senhor. São essas coisas que não casam, que eu não estou conseguindo entender. Isso, com certeza, que se ele fez isso porque ele achou que ela me maltratava muito, entendeu? Me maltratava muito nessa maneira aí. Se alguém sair procurar no bairro e procurar saber o que eu passava na mão dela... Mas eu, mesmo assim, eu nunca tive esse motivo, nunca me senti vontade de fazer nada com ela. O quanto eu falo, né? Que eu fui, ela me traiu 2 vezes, mas assim mesmo eu perdoei ela, entendeu? Perdoei ela. Só que o meu filho, ele como era desse mundo, para ele achava que isso daí não era certo fazer, entendeu? Continue. Então é só. Pois não. Algum outro jurado deseja usar a palavra? Não havendo manifestação por parte dos demais jurados, vamos recolher o microfone do réu. E eu vou suspender a